Se você quer investir em alguma coisa que renda mais que a poupança, renda mais que a Selic, esteja pagando mais de 100% CDI e que você consegue fazer com um pouco dinheiro, você não precisa ser lá um maior investidor de todos, então você está no vídeo certo, porque hoje eu vou te apresentar 4 investimentos de renda fixa que estão pagando muito e, obviamente, os cuidados que você precisa ter na hora de investir o seu suado dinheirinho. Mas antes de a gente continuar, você vai fazer 2 coisas. Você vai clicar no botão de like aqui embaixo e vai se inscrever no canal, porque a gente precisa criar cada vez uma comunidade maior aqui dos primos. Vamos nessa. O vídeo de hoje vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, eu vou te apresentar os 4 investimentos em renda fixa que mais pagam e quanto de fato eles estão pagando. Depois eu vou te mostrar os cuidados que você precisa ter na hora de investir nesse tipo de renda fixa. E por último, eu vou te ensinar a montar uma carteira de renda fixa completa, diversificada e que pode render muito. Sem muita enrolação, vamos para a primeira parte. Para te ajudar a entender melhor cada um desses investimentos, eu vou montar 2 tabelas durante esse vídeo. O primeiro ativo aqui é o CRA Prime Agro. Ele rende IPCA mais 10,2% ao ano até 10,6% ao ano. Cara, olha só, inflação mais 10 e pouco. Isso daqui é coisa pra caramba. R$1.000 daqui a 10 anos, você vai ter entre R$4.730 e R$4.900. R$1.000 daqui a 30 anos, você vai ter entre R$90.400 e R$100.220. E daqui a 50 anos, R$1.800.000 ou R$2.162. É uma baita rentabilidade, tá? Baita rentabilidade. Você tem o CRA FS Florestal, a gente tá falando de 15,5% a 15,9% ao ano. Cara, é grana pra caramba. R$1.000 dariam de 4.200 a 4.300, daqui a 30 anos 75.083 e daqui a 50 anos 1.300.000 a 1.600.000. Você tem a debênture Origem Energia SA, rendendo também uma cacetada, então daria 14,2% a 14,5% ao ano. Daqui a 10 anos daria 3.700 a 3.900, daqui a 30 anos dá de 53.000 a 58.000, daqui a 50 anos 760 a 890 mil. Veja como uma pequena diferença na rentabilidade muda muito lá na frente. Então, às vezes, num ano, não vai mudar a sua vida, mas se você aprender a investir melhor, ao longo da sua vida, a sua vida pode mudar drasticamente lá na frente. É o cenário de você ter o dobro, às vezes o triplo, né? E você tem o CRI Nicei, que paga CDI mais 2,3% a 2,7%. Daqui a 10 anos daria 3.500 a 3.700, daqui a 30 anos 42.000 a 47.000 e daqui a 50 anos 514.000 a 613.000. Esse daqui são alguns dos investimentos em renda fixa que mais pagam do Brasil inteiro e quanto você teria se você tivesse investido R$1.000 em cada um deles. Mas, como nem tudo são flores, alguns deles têm características que você precisa tomar muito cuidado na hora de investir. E agora a gente chega na segunda parte do nosso vídeo. Quais são os principais cuidados na hora de investir? Para facilitar a sua vida, novamente, eu vou criar uma tabelinha e vou listar os principais cuidados na hora de você investir num título de renda fixa. Então, pegando o CRA Prime, vencimento aqui em 2028, então a gente tem quase 4 anos para o vencimento. A liquidez, ela se refere a quando você pode resgatar um título. Esse daqui você pode resgatar só no vencimento. Porém, você pode negociar ele antes do vencimento. Só que se você negociar antes do vencimento, você pode tomar um prejuízo muito grande ou você pode acabar vendendo até numa hora boa e ganhar mais dinheiro. A gente acha que o título de renda fixa, ele começa aqui, é uma linha reta e termina aqui. Ele não é. Ele fica oscilando porque conforme a taxa de juros aumenta, esse título fica mais atrativo ou menos atrativo. Geralmente, quando a gente tem um título pré-fixado, a gente garante uma taxa. Então, se taxa de juros no mercado ela começa a cair, esse título fica mais valioso. Se eu saio antes da hora, ele se beneficia. Você pode resgatar só no vencimento, a não ser que você negocie. FGC, não tem FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Então, você tem, como investidor, por CPF, por instituição, você tem a segurança do FGC em até R$250 mil. Então, imagina que você tem conta numa corretora, se a corretora tem um CDB do banco A, CDB do banco B, CDB do banco C. Se você tiver 200 mil no primeiro, no segundo 200 mil, no terceiro 200 mil, se o primeiro emissor quebrar, o banco A, você vai ter o seu dinheiro de volta. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele te permite pegar investimentos que rendam mais, mesmo tendo mais risco, porque você está blindado caso aconteça algum problema. No caso desse CRA, ele não tem FGC. O CRA, ele não tem FGC, porque eles são certificados de recebíveis do agronegócio. Porém, ele tem um grande benefício. Ele é isento de imposto de renda. Então, no Brasil, o que tem a ver geralmente com infraestrutura, logística, de alguma forma agronegócio, algumas coisas, você tem isenção de imposto de renda. Significa que você não paga imposto sobre o lucro. Isso aqui faz o título ter uma rentabilidade abismal, cavalar, muito grande. A aplicação mínima, R$979. Marcação a mercado, sim. Significa que o título vai oscilar se você resgatar ele antes da hora. Tem título que você não pode resgatar antes da hora, então ele não tem marcação a mercado. Esse tem. Esse daqui é para investidor qualificado, ou seja, você só pode investir nesse título se você tiver mais de 1 milhão
de reais. Isso aqui vai te caracterizar como investidor qualificado ou se você for um investidor profissional, que geralmente significa que você trabalha no mercado financeiro ou tem uma certificação financeira. Risco do ativo, de 0 a 100, o risco desse ativo é 29. Isso faz com que o título ele seja bem arriscado. Existe um número que a XP categoriza os investimentos de renda fixa de 0 a 100. Quanto mais próximo de 0, mais arriscado. Quanto mais próximo de 100, mais conservador. Então leva em consideração coisas como risco de crédito, liquidez, volatilidade e prazo. Nesse caso, você tem um risco de 29. Você tem o CRA FS Florestal, com vencimento em 2030. Você só pode resgatar no vencimento. Então ele também é um CRA, ele é isento de imposto de renda, aplicação mínima também baixinha, marcação a mercado também tem. É para investidor qualificado, o risco é igual, 30. Aí a gente tem uma debenture. O que é a debenture? A debenture é quando você tem uma empresa que ela emite um título e ela pega dinheiro emprestado. Um banco, ele pode emitir um título como um CDB. Uma empresa vai emitir uma debenture. Então você empresta para uma empresa, quando é uma debenture, e para um banco, quando é um CDB. Essa daqui é uma debenture do segmento de energia. Ela tem um vencimento em 2025, não é tão longo. Você só pode resgatar no vencimento, não tem FGC e é isento de imposto de renda. Então no Brasil a gente tem uma onda de investimentos incentivados que costumam ter um rendimento acima da média, porque não tem imposto. Investimento mínimo ali R$ 1.048, marcação mercado sim, investidor qualificado não, então uma debenture você não precisa ser investidor qualificado, porém o risco aqui é um pouco menor, 36. Aí você tem o CRI, a diferença do CRA e do CRI é que o CRA é um certificado de recebíveis do agronegócio e o I é do ramo imobiliário. Então de um lado você está ajudando o mundo da construção e o outro o do agronegócio. Vencimento mais ou menos 4 anos, não tem FGC, é isento, você aplica R$ 1.000, ele é marcado a mercado, não é para investidor qualificado e o risco ele é mais alto, é o mais alto de todos aqui. Agora que a gente já montou as duas tabelas, deixa eu sintetizar tudo com algumas considerações importantes. Primeiro, quando você vai investir em um título desse, seu assessor ele pode receber uma comissão em cima do seu título, ou seja, a taxa oferecida para o investidor ela é jogada para baixo, seu retorno fica menor e o assessor e a corretora ganham com essa diferença. Por exemplo, a diferença entre você investir num CRA que vai pagar IPCA mais 10,2 e outro que pagaria IPCA mais 10,6 em 50 anos é de R$342 mil. Essa grana que vai ficar no bolso do seu assessor e da corretora, caso você decida delegar os seus investimentos para alguém com a intenção de entuchar taxas em você. Segundo, todos esses ativos eles têm liquidez no vencimento. Então, se você quiser resgatar antes, você simplesmente não pode. Na verdade, você até pode, como eu falei, você pode vender esses títulos no mercado secundário antes do vencimento, mas o preço pode ser menor ou também pode ser maior, dependendo da marcação a mercado. Então, você pode ganhar ou perder muito dinheiro aqui. Terceiro, nenhum desses investimentos tem FGC, ou seja, se a empresa emissora quebrar ou não pagar, você pode perder o seu dinheiro, já que não tem garantia de reembolso, como acontece com o CDB, por exemplo. Quarto, dos 4 investimentos que eu trouxe aqui, 2 deles são apenas para investidores qualificados, então você teria que ter mais de R$1 milhão investidos para ter acesso a esse tipo de produto. E quinto, os 4 investimentos que eu trouxe aqui são investimentos arriscados. Por um lado, você tem um prêmio maior por investir num título desse, por outro, você precisa considerar que existe sim um risco de crédito do emissor do CRI, do CRA ou da debenture, sem falar que você concentra todo o seu dinheiro numa única debenture, por exemplo. Agora, se você investe em um ETF, como o Juro 11 ou KDFI 11, que são ETFs de crédito privado, que investem numa cesta de títulos de CRIs, CRAs e debentures, em vez de você investir em só um título, você está investindo em vários ativos diferentes, de vários emissores, setores e prazos diferentes. Então você vai diluir o risco de inadimplência, você vai diminuir a volatilidade e você ainda vai investir em títulos com uma rentabilidade que tende a ser maior que um Tesouro Selic. E agora que você já entendeu quais são alguns dos investimentos que mais pagam renda fixa e os principais cuidados que você precisa tomar na hora de investir nesse tipo de ativo, e obviamente, lembrando, você vai precisar entrar em cada documento, em cada prospecto, né, quando você tem um produto como esse, porque não é simplesmente filtrar por taxa, igual a maioria das pessoas fazem. Então a gente vai agora para a última parte do nosso vídeo, que é como você pode, de fato, montar uma carteira de renda fixa completa, que também é diversificada e vai te gerar um retorno, ou poderia, pelo menos, te gerar um retorno acima do CDI. Na carteira da Finclass, a gente divide a renda fixa em basicamente 2 partes. Na primeira parte, a renda fixa pós-fixada, que representa 57% da parte total de renda fixa, e a segunda parte é aquela parte da renda fixa dinâmica, que é 43%. Para você entender melhor, a pós-fixada é aquela parte da carteira que vai seguir um indicador como a Selic ou o CDI. Então ela é pós-fixada porque você não sabe de fato quanto que esse negócio vai render no futuro. Agora, a parte dinâmica da carteira, ela vai mudando dependendo do cenário econômico. Então, em alguns momentos, ela vai ter uma composição mais voltada para pós-fixada, depois pré-fixada, às vezes híbrida, e assim vai. Se você fosse montar uma carteira, né, dividindo da mesma forma que a Finclass faz, você teria mais ou menos o seguinte. Na pós-fixada, 19% da carteira no Tesouro Selic. Você teria 38% num CDB, que renda pelo menos 100% do CDI,
CDI. E na renda fixa dinâmica, você teria mais ou menos 10% do seu patrimônio em debêntures. Você também teria 5% da carteira em debêntures incentivadas e 28% serem títulos do Tesouro IPCA. E aí você tem vários ETFs, como o Juro 11, o Cadif 11 e o Fixa 11, que vão investir de forma passiva em debêntures. Ainda vão diversificar o risco através dessa distribuição de investimentos diferentes. Agora, nos CDBs, eu pedi para um consultor da Portfel puxar alguns dos CDBs que mais estão pagando hoje, e olha o que ele trouxe. E calma, isso aqui não é uma recomendação, tá? Tô puxando os que mais rendem. CDB Cobúcio, rendendo 113% do CDI. CDB da Will Financeira, rendendo 122% do CDI. É claro que se você for investir num CDB de um banco ou uma instituição um pouco maior, o retorno acima do CDI não vai ser tão grande quanto de uma instituição menor. Mas o fato é, 19% da sua carteira de renda fixa vai estar na Selic e 38% vai estar em algum CDB que renda pelo menos 100% do CDI. Aí 10% de debêntures, 5% incentivadas e 28% em títulos do Tesouro IPCA. É mais ou menos assim que você poderia montar estruturalmente a sua parcela de renda fixa da sua carteira. Imagina que você acorda no próximo mês e você vê a sua carteira de investimentos diversificada e completa desse jeito. Mais que isso, imagina que ao invés de ter que ficar horas pensando e analisando qual título de renda fixa você precisa comprar, você consegue resolver tudo com apenas 2 cliques. E melhor ainda, você não vai ter somente uma carteira de renda fixa, você pode visualizar as recomendações dos nossos analistas para você sobre renda fixa. Mas não só isso, também sobre fundos imobiliários, ações, fundos internacionais, fundos multimercados e criptomoedas. É exatamente isso que a carteira da Finclass pode fazer por você. Agora você deve estar se perguntando, mas primo, por que eu deveria seguir a carteira dos analistas da Finclass? E eu te dou aqui 2 motivos. Primeiro, economia de tempo. Afinal de contas, o tempo é nosso ativo mais escasso e, querendo ou não, investir bem leva tempo. Segundo, rentabilidade. Os nossos analistas passaram a vida inteira estudando os nichos deles. E será mesmo que você conseguirá uma rentabilidade superior a deles? É difícil. Mas se você se garante, fica tranquilo, você pode seguir do seu jeito. Quando a gente fala de longo prazo, não subestima o impacto da rentabilidade nos seus investimentos. Vou te dar um exemplo. Imagina que 2 pessoas investem 10 mil cada. A primeira pessoa consegue uma rentabilidade de 0,87% ao mês, enquanto a segunda, uma rentabilidade de 0,97% ao mês. Enquanto a primeira construiu um patrimônio de 1,8 milhão de reais, depois de 40 anos, a segunda construiu um patrimônio de 3,2 milhões. É uma diferença de quase 1,5 milhão. E a pergunta que eu te faço agora é, quanto você pagaria para ter 1,5 milhões a mais no futuro? Você pagaria 1 milhão a mais para ter 1,5? Você pagaria 500 mil? Você pagaria 100 mil a mais? Você pagaria 100 reais por mês? Bom, para sua felicidade e a do seu bolso, no dia 29 de novembro, a Finclass vai estar por um preço mega acessível, R$ 34,90 por mês no plano anual. Você vai ter acesso a uma penca de coisas, que nem cabe eu falar aqui, mas uma delas é uma carteira completa que vai te entregar, na palma da sua mão, uma seleção de ativos que vai te ajudar a alcançar o seu primeiro milhão no menor tempo possível. É isso, primos. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha agregado de alguma forma no seu conhecimento em renda fixa e me deixa aqui nos comentários qual o melhor ativo de renda fixa da sua carteira. Um grande abraço e até a próxima.